Este caso aconteceu no interior de Minas Gerais, numa pequena fazenda isolada, cercada por plantações e silêncio. Uma família simples, acostumada à rotina da terra e ao som distante dos grilos, estava prestes a viver a noite mais assustadora de suas vidas. Tudo começou quando algo caiu do céu. Era o início da colheita e o senhor Joaquim Alves trabalhava até tarde no curral, enquanto a esposa, Dona Cida, preparava o jantar e o filho, Miguel, observava o céu pela janela. O ar estava pesado, como se anunciasse uma tempestade, mas o que cruzou o horizonte não era um raio. Era uma luz azul intensa, que cortou as nuvens com um rugido ensurdecedor. O clarão iluminou toda a plantação por alguns segundos, e logo em seguida, um estrondo abalou a casa. Os animais entraram em desespero, vacas rompendo cercas, cães latindo, como se algo invisível rondasse o lugar. Quando o barulho cessou, o silêncio que ficou era ainda mais assustador. O chão tremia sob os pés e no meio do pasto uma luz pulsava, fraca, como se o próprio solo respirasse. Assustado, mas curioso, Joaquim pegou sua lanterna e decidiu investigar, ignorando os gritos da esposa que implorava para que ele ficasse. A cada passo que ele dava em direção àquela luz, o ar parecia mais denso, como se o tempo se arrastasse. O som de zumbidos distantes ecoava por todo o campo e o cheiro de ferro queimado tomava o ar. O que ele veria a seguir jamais seria esquecido. No meio do pasto, Joaquim encontrou um buraco perfeito, como se o chão tivesse sido cavado por dentro. No centro, havia um objeto metálico, deformado e parcialmente enterrado. A superfície brilhava com uma luz azulada que pulsava, emitindo um calor estranho. Quando ele se aproximou, ouviu um som agudo que fez seu ouvido zunir. Foi então que viu algo se movendo entre os destroços. Uma figura humanoide, magra, de pele cinzenta, tentava se levantar. Os olhos grandes e luminosos pareciam pedir ajuda. Por um instante, Joaquim congelou. O medo o dominou, mas a compaixão falou mais alto. Quando estendeu a mão, um clarão o atingiu e o arremessou para trás. Acordou segundos depois. A chuva havia cessado e o campo estava em silêncio absoluto. O objeto agora estava apagado e o ser havia desaparecido. Apenas rastros de passos seguiam em direção ao celeiro. Tremendo, ele voltou correndo para casa, gritando por Miguel. Mas o quarto do menino estava vazio. Na parede, símbolos queimados em forma de círculos brilhavam fracamente, como marcas feitas a fogo. Dona Cida chorava, dizendo que o filho havia começado a falar sozinho, com uma voz dupla, grave e distante. Joaquim pegou a espingarda, mesmo sem saber contra o quê? Foi quando ouviu o som, um estrondo metálico vindo do celeiro. Com o coração disparado, caminhou até a porta. O vento parecia empurrá-lo para trás e um cheiro forte de ozônio tomava o ar. Quando abriu, a cena o paralisou. Miguel estava de pé, imóvel, com os olhos completamente pretos. Atrás dele, a mesma criatura, agora iluminada por uma luz branca que vinha do teto, flutuando, com o corpo coberto por uma membrana translúcida. A luz cresceu até ofuscar tudo. Joaquim tentou correr, mas o corpo não respondia. Tudo que conseguiu ouvir antes de desmaiar foi a voz do filho, repetindo calmamente: eles voltaram para buscar o que é deles. Quando o sol nasceu, Joaquim acordou sozinho no chão do celeiro. A madeira estava queimada em círculos perfeitos e a terra ainda fumegava. O corpo tremia, mas ele se forçou a levantar. Não havia sinal do filho nem da criatura, apenas o silêncio. Ele correu para dentro de casa. Dona Cida estava sentada no canto em choque, repetindo as mesmas palavras, sem emoção. Eles levaram o menino. Ele foi com a luz. No chão, o rádio antigo chiava, sintonizado em uma frequência que Joaquim nunca vira antes, 144,5 MHz, emitindo ruídos metálicos e vozes distorcidas, como se alguém tentasse falar do outro lado. Nos dias seguintes, o fazendeiro procurou ajuda, chamou vizinhos, contou a história. Ninguém acreditou. Quando voltaram com ele ao local, o buraco havia desaparecido. O pasto estava intacto, nenhum vestígio do impacto, apenas o celeiro, agora coberto por uma crosta negra, onde nada mais crescia. Com o tempo, Joaquim abandonou a fazenda. A esposa nunca mais se recuperou completamente, e o caso foi esquecido como história de gente cansada. Mas quem passa por lá nas noites sem lua
Diz ouvir passos vindo do campo e vê luzes dançando por entre as árvores. O rádio, encontrado anos depois entre os destroços, funciona, mas só em uma frequência. E toda vez que alguém tenta sintonizar, uma voz infantil surge no chiado. Uma voz que diz: "Pai, eles voltaram."